Olá, meus amigos, olá, meus queridos e meus amados irmãos. Tá vendo aqui atrás? Eu fiz uns rascunhos aí só para poder explicar para você, direto do hebraico, o significado da estrela de Davi. Por que eu fiz isso hoje? Deixa eu só arrumar aqui. Por que eu me preocupei com isso hoje? Por causa disso aqui, ó. O hexagrama, a estrela de 6 pontas, né? Que uma corrente evangélica, mais propriamente dita, do mundo pentecostal, sempre vem afirmando e vem atacando, não é? O povo de Israel, os Yahudins, atacando os hebreus, israelitas, cultura e fé judaica, associando o hexagrama, a estrela de Davi, Magen Davi, com um símbolo satânico, um símbolo demoníaco. Porque em textos da Bíblia está escrito sobre um Deus chamado Deus Renfã. Hoje eu não vou falar sobre a questão do Deus Renfã e a estrela. Eu vou falar sobre a estrela de Davi. Na próxima eu falo sobre o Deus Renfã e também a estrela em outras culturas e em outros povos. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Respondendo também a uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande no meu coração, porque me conhece desde criança, não é? Da Zona Norte de São Paulo, no Lausanne Paulista, o meu querido e amado irmão, pastor Rubens. Olha isso. Um dia eu estive na casa do pastor Rubens e ele disse para mim assim: olha, eu assisto as suas lives, viu? Eu vejo lá, mas eu vejo também que você usa o kippá, não é? E no seu kippá tem a estrela do demônio, a estrela do Deus Renfã, né? Mas a estrela de Davi, irmão Rubens, não está só no kippá, não é? Mas a estrela de Davi, ela também se encontra aqui no talit. Olha só ela aqui, ó. Tá vendo aqui no talit? Tá aqui a estrela de Davi. E nós colocamos quando vamos logo pela manhã, não é? Fazer as nossas orações de agradecimento ao Eterno, bendito seja, não é verdade? E a estrela de Davi também está aqui, está na bandeira do Estado de Israel. Mas na próxima live eu vou falar sobre como surgiu a estrela de Davi, como ela foi colocada na bandeira de Israel, não é? Todos nós sabemos que o símbolo maior que representa a presença do Eterno é o menorá, é o candelabro de 7 braços, os 7 anjos, os 7 espíritos de Deus. Todos nós sabemos isso. Mas, no que diz respeito à questão de uma nação, de um estado, de uma nação, no que diz respeito a exército, no que diz respeito ao militarismo, no que diz respeito a um guerreiro, a um herói de um povo, o símbolo para representar esta força, digamos, bélica, ou a força do tempo das espadas, do tempo dos escudos, do tempo dos exércitos, para enfrentar filisteus, amorreus, saduceus e tantos outros povos inimigos do tempo bíblico, o rei Davi, acredito que por respeito, temor, respeito ao eterno, ao sagrado, às coisas sagradas, não ousou colocar em seus escudos a menorá. Você está entendendo agora?
Veja só, deixa eu explicar bem para você isso aqui. Com todo respeito, eu vou tirar meu tablet, não é? Dá só uma olhada nisso aqui. Eu tenho aqui a estrela de Davi. Eu vou parar o vídeo e vou aproximar a tela para explicar melhor para vocês, tá bom? A origem da estrela de Davi. Você vai entender um pouquinho mais antes de ficar apontando o dedo, comendo pelas mangas e se alimentando de tanta invencionice, de tantas tergiversações, de tantos folclores e mitologias e associações com demônios e diabos. Gente, está na minha live do YouTube, todo mundo sabe disso. O próprio povo de Israel, o próprio povo judeu, os próprios rabinos, todos nós sabemos que Satanás, demônios, não existem, são energias, nossas próprias emoções, ok? Então vamos parar com essa história de estrela de Davi, estrela é o hexagrama, é coisa demoníaca, é coisa satânica. Vamos parar com isso. Depois eu vou explicar para você quais são os símbolos, quais são as coisas demoníacas, maldosas que existem no coração do homem. Você que acredita em Yahushua, você que acredita em Jesus, você que se diz cristão e evangélico, você nunca parou para ler, meditar e pensar no que o próprio Rabino Yeshua ou Yahushua disse e ensinou? De onde vêm os males do mundo? Ele pergunta. Os males do mundo vêm do espírito maligno demoníaco que voa pelos ares com asinhas de morcego e 2 chifres, com a mitologia de Netuno, a mitologia grega de Netuno com tridente na mão, ou com a mitologia grega do Minotauro com cabeça de touro e chifre. De onde vem o mal do mundo? O mal do mundo vem da religião de matriz africana, do candomblé, da umbanda, vem de lá. O mal do mundo vem de onde? O mal do mundo vem de espíritos malignos, vem do feitiço, vem do trabalho que se faz, do ritual. Você acredita em Jesus mesmo, hein, evangélico? Se você acredita em Jesus, segura essa. Ele mesmo disse: o mal, os males do mundo, adultério, assassinato, furto, roubo, mentira, corrupção, exploração da fé, inveja, olho gordo, mentira, agressão verbal, agressão física, vem do coração do homem, vem daqui, da psique, da mente, dos desejos, não é de um símbolo. Vamos então entender a questão do símbolo da estrela de Davi. Muito bem, eu dei uma aproximada aqui, e é porque eu não tenho ainda, sabe, meus amados, eu não tenho um computador para fazer toda aquela montagem, entende? Aquela montagem assim, bonita, etc. Para você saber, nós que vivemos da fé e não exploramos a fé de ninguém, porque obedecemos o ensinamento do Mashiach, o ensinamento de Yahushua. De graça recebeste e de graças dai. Então eu não cobro nada de ninguém, entende? Por isso que os recursos que eu tenho são meio precários, né? Eu não estou com um computador aqui para fazer aquele esquema bonito, né? De colocar a imagem do computador e tal, já abrir lá no hebraico, no grego para você. Não, aqui é uma coisa simples. Mas eu creio que o conteúdo e o entendimento é muito importante para a sua elevação espiritual e para que você não permaneça na ignorância, não é? Dos ensinamentos propositais e coniventes para tirar o teu dinheiro do teu bolso e colocar
um monte de símbolos, não é? Como uma maneira de proteção na sua casa. Não é nada disso. Olha só. Então, a estrela de Davi, ela é algo do demônio por causa da estrela do Deus Renfa. Vou falar isso no próximo vídeo, na próxima transmissão que eu fizer. Mas olha só. Por que que a estrela de Davi, aqui, ela é um triângulo, tá vendo? Normal, assim em pé. E o outro triângulo, ele é de ponta cabeça, ao contrário. O que será isso? Por que será? E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos laterais dentro desse hexágono aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos. Tá vendo isso? Por que será que é um triângulo, 2 triângulos, um sobreposto, um em pé e outro de ponta cabeça? Você quer saber por causa o que significa isso? Não tem nada a ver com demônio, com Deus Renfa. Ok? Vamos lá. Nós vamos começar entendendo que a estrela de Davi, Magen, está aqui em hebraico, Magen, o hexagrama, porque são 6, olha só, nós temos aqui 2 triângulos, vocês estão vendo aqui? Eu tenho 2 triângulos aqui, e aqui embaixo eu tenho a letra em hebraico, que é Dalet, Vav, e também Dalet de novo. Por quê? Porque estas letras aqui em hebraico primitivo, ou seja, aqui ó, temos o hebraico fenício, proto-hebraico e o hebraico atual. O que está escrito aqui? Está escrito Davi, aqui ó, Davi, a portuguesando, né? Da direita para a esquerda, Davi. Nós temos aqui Davi, Dalet e Dalet, Dalet e Dalet. Ocorre que no tempo primitivo, fenício, também tem o paleo-hebraico, mas no tempo primitivo do hebraico, a letra Dalet, Dalet, era um triângulo apenas, o formato de triângulo. Vocês estão vendo aqui? Dalet, formato de triângulo, Vav, formato de triângulo. A reforma, a adaptação, os sinais maçoréticos que vieram com o tempo para poder se expressar as palavras, para ter fonema, foram ocorrendo adaptações, ok? Conforme eu vou mostrar lá depois em hebraico. Mas aqui, o nome Davi, Dalet, Vav, Dalet, Davi, o formato era um triângulo. E aí o que Davi fez como rei de Israel? O que Davi fez? O Davi pegou as 2 letras do seu nome em formato de triângulo, colocou o Dalet assim e o Dalet de ponta cabeça. Dalet, triângulo, triângulo. Colocou um triângulo em pé e o outro triângulo para baixo, ao contrário, formando 6 triângulos ao redor. Ok? Então você está sabendo que a estrela de Davi é a abreviação, como um acróstico do nome de Davi. Triângulo, em pé, triângulo, em pé, ok? E o Dalet, triângulo de ponta cabeça. Está aqui. Temos aqui então a estrela de quem? Essa estrela aqui, ela é de Deus? Foi Deus quem mandou Davi fazer ela? Não! É uma criação do rei Davi, com o nome dele, porque ele era rei de Israel. Então ele pega o seu nome, Davi, em hebraico, Dalet, do tempo dele, Dalet, o Dalet aqui, forma o triângulo, e ele vai colocar um sobreposto, mais um em pé e o outro de ponta cabeça. Somente isso. E Davi cria esse sinal, coloca no seu escudo, não é? Por quê? Porque Davi, nesse tempo, ele já tinha sido ungido
por Deus, já tinha matado um urso, matado um leão, Davi tinha vencido o gigante Golias, então ele tinha o que Davi tinha, gente? Vamos lá. Davi tinha uma unção de Deus. Davi tinha a glória de Deus sobre ele. Davi tinha uma força do ruá em hebraico, que dá vida. Davi tinha poder, sabe? Por isso Davi vai fazer do seu nome um símbolo para que os outros povos saibam que aquele símbolo pertence ao povo de Israel. A menorá é o símbolo que pertence à fé espiritual, à comunhão. A menorá significa a presença de Hashem, a presença do Eterno, a presença de Yahvé dentro do tabernáculo, dentro da tenda, dentro do templo, no Santo dos Santos. Sabe? Não confundam as coisas. Estrela de Davi, o nome de Davi, Dalet, triângulo. Davi apenas fez isso. Pegou a sua letra, pegou o Dalet, o nome dele Davi, simplesmente colocou um outro Dalet de ponta cabeça, pronto. E criou a estrela de Davi. Na próxima live eu vou explicar o porquê que associam-se tanto as estrelas daquele povo primitivo, daquele tempo. Agora, veja só que interessante, outras histórias, e agora sim, contos e lendas, não é? Que os sábios e a tradição diz que o rei Davi é refugiado em uma caverna, ele pede um sinal para o Eterno, não é? De livramento e de proteção. Por quê? Porque o rei Saul estava intentando matá-lo, perseguindo Davi. E diz a lenda que a resposta do Eterno para o rei Davi foi quando ele saiu de uma caverna, já na entrada da caverna, com o reflexo do sol e brilhando aquilo. Não sei bem se era de dia ou de noite, não me lembro, mas brilhava o trabalho artesanal de uma aranha que a aranha fez. Este símbolo, Dalet, o nome de Davi, com um triângulo interposto, uma estrela. Então Davi vai usar este símbolo para associar a uma resposta divina, a uma resposta espiritual. E aí ele vai usar, claro, o seu nome, como um homem poderoso, um rei poderoso, ele vai colocar no seu escudo, sabe? Vai colocar no seu escudo, para que todos saibam, porque ele já era conhecido publicamente entre todos os povos, até mesmo o rei dos filisteus sabe que Davi é um homem perigosíssimo, poderosíssimo e muito vencedor. Davi, ele é um homem conhecido, não é? Com muitas vitórias, é um campeão em derrotar os seus inimigos. Você está entendendo agora? Agora, uma outra história que também contam e dizem é que a estrela de Davi, olha só, o hexagrama, os 6 triângulos que circulam, que estão ao redor, não é? Do triângulo para baixo, do triângulo para cima, interpostos, que formam a estrela, esses 6 triângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Hexagrama. O de cima representa misericórdia, o do lado esquerdo representa perdão, o da ponta do lado do lado direito representa perdão, e a parte de cima
não é? A parte superior aqui, o lado direito, perdão. A parte inferior, o outro triângulo aqui, a parte inferior da estrela, significa amor. A parte inferior também, a ponta do triângulo aqui embaixo, significa verdade, ok? E a parte agora esquerda, inferior, significa bem, de bondade. A parte esquerda, superior, significa justiça. E no meio, significa paz. Presta bem atenção. Há quem diga também que a parte superior, não é? É a parte masculina, apontada para Deus. E a parte inferior do triângulo significa a parte feminina. Ou seja, o homem e a mulher, os dois gêneros, sempre interligados, sempre em comunhão com a paz, e também essa parte aqui do triângulo se abrindo, significa o poder do Altíssimo. Tá vendo? O poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus sobre todos os homens. Aqui, ó, a parte do triângulo que começa uma ponta e se abre, e a parte inferior do triângulo que começa também se abrindo, tá vendo? De forma horizontal também. Ou seja, de baixo para cima, sabe? De todos os lados. Ou seja, o divino, tá vendo? Domina todos os horizontal, todos os cantos, e também o divino conectado com o humano, que também se conecta com a espiritualidade, com Deus. É somente isso, sabe? Divino e humano, unidos um ao outro. Agora, engraçado, os crentes querem atribuir a estrela de Davi ao Deus Renfã, ao Deus da maldade. Foi noticiado, se você pegar no Google agora, você vai pegar o triângulo aqui, aonde, não é? O próprio presidente Jair Messias Bolsonaro e os bolsonaristas e todos aqueles que sempre propalaram de forma mentirosa esses três bordões: Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Criaram então esse triângulo. Esse triângulo, segundo a teologia cristã, católica, apostólica, romana, protestante, evangélica, significa a Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus, pátria e família foi tão difundido e falado pelo Jair Bolsonaro. Agora, você sabia que esse símbolo aqui do triângulo, Deus, pátria e família, não tem nada a ver com Trindade, não tem nada a ver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem nada a ver com Deus, nem com o Pai, nem com família, mas é um símbolo nazista, foi usado pelos nazistas para enganar os judeus, para enganar o povo também alemão. A mesma coisa Plínio Sampaio, que era devoto, que era simpatizante do fascismo, dos nazistas, também usou esta fala e este símbolo, o triângulo, com essas três frases, com essas três palavras: Deus, pátria e família. Ou seja, o que eu quero que você aprenda neste vídeo, nesta transmissão, é que tudo vai de acordo com a maneira com que você interpreta as coisas. Davi não teve nenhuma associação a Satanás, a diabo, a demônio, e não fez nenhum hexagrama, nenhum estudo astrológico, místico, zodíaco, para ocultar, esconder de forma subliminar qualquer ligação com treva, com espíritos malignos, Satanás ou demônios ou diabos. Isso é fruto das mentes incautas, isso é fruto, não é? Daqueles que vivem uma vida de devoção, de fervor, de busca, de crença, de acreditar, de adorar
de ter uma paixão por Satanás e pelos demônios, ao invés de ter uma paixão, de ter um amor a Deus, a paz, ao amor e a misericórdia. Agora, veja só uma coisa que eu quero ler para você. Só um minuto. Agora, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou ler aqui para você. O livro de Matatias, ou livro de Matias, está aqui, ó. Mateus 6, 22, 23. Me perdoa aqui a minha escrita em grego, tá bom? Mas aqui está no grego, aqui para você, ó. Eu quero que você preste bem atenção nos que eu vou ler para você agora. Preste bem atenção. Você vai entender o porquê que eu estou citando esses textos aqui em grego e em hebraico, tá bom? Vamos lá. Olha só o que eu estou lendo aqui para você, ó. Presta bem atenção aí, pessoal, ó. Aqui está em grego, Mateus 6, 22 e 23. O que será que está escrito aí, hein? Está escrito: Esti optalmos, lignos soman enos, ean son optalmos o rapoulos, rolos son soma potenos. E o versículo 23. Ean de sou optalmos on ponerois, rolos sou soma exomai escotenos on ei pos ou dos en soy esti escotos, poços, escotos. O que será que eu estou passando para você? Agora, esse mesmo texto de Mateus 6, 22 e 23, não é? Aqui, ó, em hebraico, aqui embaixo, que dá só uma olhada nisso aqui. Em hebraico, ó, aqui está em hebraico, não é? Hager Hain, Vein Enekha, Temibach, Kal, Gufetcha Ieor. E continua. O 23 agora, 22 e 23. Vein Enekha, Kal, Gufetcha. Yeresh Chak, Vein Yeresh Chak, Chaor, Asher, Bekirebikha, Marhaf, Rashek. O que está dizendo aqui em hebraico? Sabe o que esse texto está dizendo, pessoal? Presta bem atenção, guarda essa e aprende. Povo evangélico. Está dizendo exatamente assim, ó. A candeia do corpo. Deixa eu só afastar mais um pouquinho para poder parecer legal aí. Está dizendo assim, ó. A candeia do corpo. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo. Eu estou até com a estrela aqui, olha que bonito, ó. Olha aí, ó. A estrela não é de Reifã, é de Davi, tá bom? Vamos lá. Mateus 6, 22, 23, eu li em grego e em hebraico. A candeia do corpo é o olho. Assim, que se o teu olho for límpido, claro, sincero, luminoso, bom, todo o seu corpo será. Mateus 6, 22. Olha lá, ó. Em grego, olha lá, ó.
Eande sou opitaumus, oponeiros colosso. Soma, exomai, escoltem nós, on ei, posen soi, esti escotos, pós os escotos. Você viu? Se o teu olho for bom, se a tua maneira de ver, de olhar os outros, a tua visão for saudável, for boa, todo o teu corpo será bom. Versículo 23, porém se o teu olho for maligno, todo o teu corpo será tenebroso. Assim que se a luz que em ti há são trevas, quantas serão as mesmas trevas? Olha isso, pessoal. E o texto que diz em Tito, aqui nós temos o texto de Tito. Olha o que Tito está falando aqui também. Tito, aqui ó, Tito capítulo 1, versículo 15. Aí, crentaiada, Evangelho, cartas paulinas de vocês, não é? Veja só o que diz lá em Tito 1,15. Em grego nós temos, ó, pasmen kataros. Pasmen kataros. De miainon. Olha lá. Kai apistos ou deis. Kataros alacai nos cai. Nos cai sineidesis autos mi ainon. E em hebraico nós temos lá embaixo o mesmo texto de Tito 1,15, que vai dizer Rakol tahor lategorin aval lalinte mein ulek hash, perdão, ule gasherei emunechar ein davar tarlor ki nidmerah daeteram daetan beruchan, grego e hebraico. E o que está dizendo aqui? Tito 1,15. Todas as coisas bem são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão ambos contaminados. Bom, aqui nesse vídeo curto de 30 e poucos minutos, eu espero ter sido claro para você de que a estrela de Davi, ela é de Davi. Ela não é nem de Deus e nem do diabo, nem de Satã. É uma estratégia de marketing e publicidade de Davi, que colocou no seu escudo e no seu exército o triângulo em pé e o triângulo deitado ao contrário, com mais seis triângulos ao redor, que nada mais é do que a letra Dalet e a letra Dalet, as mesmas letras que no hebraico fenício, paleolítico, primitivo, nada mais é ou nada mais foi do que esse desenho aqui, que lembrava o quê? Um triângulo. É isso. Somente isso. O resto é conversa fiada, enchimento de linguiça, teologias fúteis, teologias para deixar você fanático, abobado, para deixar você acreditando em tudo quanto é coisa que eles criam, como criaram o diabo de rabo e chifre, o demônio, a incorporação, como criaram tantas coisas para manter você escravo deles. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora, sabe? Olha, eu nunca vi Davi usando o seu escudo ou o seu nome, a abreviação do seu nome, Dalet, estrela dele, para tomar dinheiro de ninguém. Agora, eu vejo pessoas pegando, não é, empréstimos da cultura judaica para vender, como na igreja
renascer em Cristo, não é? Que não são apóstolos nem aqui nem na China, o Estevão Hernandes, a Sônia Hernandes, vender o mezuzá, aquele objeto que os judeus põem na porta, que foi uma palavra de Hashem para lembrar, não é? Nos umbrais da porta. Eu vejo o pessoal da igreja Plenitude do tal poder, do tal Deus, do Agenor Duque, vendendo arroto, talit, vendendo lá o talit judaico, não é? Ó, vendendo o talit judaico, vendendo o kippah, vendendo correntes com símbolos judaicos, num valor muito acessível ao seu bolso, é claro. 500, 600, ou 1.000, 2.000, 3.000 reais. Eu vejo pessoas comprando, fabricando, não é? Pelos marceneiros, fabricando a tal Arca da Aliança, fabricando o cajado de Moisés e de Arão, fabricando até em mármore o decálogo, as 10 palavras que não são mandamentos, e colocando na igreja. Tudo isso para criar um ambiente bíblico, religioso, israelita, judaico. Mas eu não vejo nenhum pastor, nenhum obreiro, nenhum homem cristão, protestante, evangélico, fazendo uma circuncisão, a tal fimose, que também está na lei, na Torá, cortar a ponta do pingolim. Eu não vejo nenhum homem deixar sua barba crescer. Eu vejo muita hipocrisia, muita falsidade, eu vejo muita pilantragem, eu vejo muita criação, eu vejo muito diretor hollywoodiano ou de Steven Spielberg, eu vejo muito cinematográfico, eu vejo muito cineasta, sabe? Eu vejo muito noveleiro, diretor de novela, criador. Eu vejo muito irmãos Grimm, que criaram as histórias lá da Europa, os Três Porquinhos, Branca de Neve, né, os castelos. Depois o Walt Disney vem, então coloca isso em desenho, em filme. Eu vejo muita fantasia, eu vejo muita historinha para boi dormir. Tudo isso para colocar medo em você. Eu vejo muito o devorador, o diabo, isso, aquilo, paga, dá dízimo, pega, faz voto, faz aquilo. Eu vejo todo mundo pegando textos da Torá, textos mal interpretados, para fazer campanha e tirar dinheiro do teu bolso. Eu vi muitos pastores com o triângulo Deus, Pátria e Família do lado do Bolsonaro. Eu vi muitos pastores tirar Jesus do centro, tirar o Espírito Santo do centro, tirar Deus do centro e colocar Bolsonaro no centro, e colocar partido político no centro, e colocar senadores, colocar deputados, colocar homens sujos, corruptos, cuja podridão está saindo agora. Diabólico, satânico, demoníaco, irmãozinho evangélico. É o que os religiosos fazem nesse país. Mentem, enganam, usam a Deus e a Jesus e ao Espírito Santo, usam os personagens bíblicos como Abraão, Jacó, Isaac, Yosef, José, as histórias, os apóstolos, os feitos bíblicos, para tomar o teu dinheiro e ficarem cada vez mais ricos. É isso que eu vejo. A maior pilantragem, a maior sacanagem, a maior máfia, os maiores gangsters, os maiores traficantes da fé, que enlouquecem, que fanatizam. Esse período de campanha foi permitido por Deus para mostrar para você que crê em Deus que tudo não passa de uma grande prostituição espiritual, de um povo porco, nojento. Eu não me refiro a membresia e aos leigos, aos crentes que vão na igreja, mas eu me refiro a esses líderes
que nunca tiveram compromisso com a Torá, com a Taná, com a palavra, com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Jesus sendo aceito ou não, reconhecido ou não pelo povo de Israel como Messias ou como Filho de Deus. Mas nem mesmo o povo de Israel, brinca tanto assim com a espiritualidade, com os seus profetas, com os lugares sagrados. Eu nunca vi um povo pisar, solapar, banalizar tanto a Bíblia em nome de Deus, matando, invadindo o Supremo Tribunal, invadindo o Palácio do Planalto, invadindo o Congresso, matando pessoas, tacando fogo, sabe, bloqueando ruas e avenidas desse país. Eu nunca vi tanta gente em nome de Deus e pastores aplaudindo, recebendo esses caras no altar que se diz que é de Deus. Eu nunca vi tanta coisa nojenta, feia, ao contrário, uma antítese, um povo que fala em nome de Deus, mas o coração está longe, um povo que canta louvores a Deus, que pregam, mas que estão na prática bloqueando estradas, estavam pregando política dentro da igreja, em vez de salvar vidas. Eu nunca vi pessoas como vocês, que usam tudo isso aqui para tirar dinheiro. A estrela de Davi é do demônio. Os judeus não são bem aceitos pelo cristianismo. Os judeus foram perseguidos pela Igreja Católica Apostólica Romana na Santa Inquisição. Os judeus foram perseguidos pela a tal Santa Inquisição Protestante de Martinho Lutero, que chegou a escrever um comunicado, uma bula, amaldiçoando os judeus para atacar fogo, para eliminar esse povo que era uma praga como o rato. Eu nunca vi tanto antissemitismo do lado daqueles que defendem Cristo Jesus, que também era um judeu. Eu nunca vi tanta hipocrisia, tanto ódio, tanta maldade. Quer ver diabo? Quer ver demônio? Quer ver Satanás? Então veja nas atitudes dos homens religiosos e políticos da história. Sabe? Satanás, demônio e diabo. Ora, o apóstolo Paulo vai dizer que a cruz é símbolo de maldição, porque os romanos matavam seus condenados na cruz. Então como que a cruz pode ser símbolo? Por isso, símbolo de bênção, símbolo de Cristo, símbolo de ressurreição, símbolo de morte pela humanidade, é um símbolo de maldição. Mas está no cume, no topo, na torre de cada paróquia, de cada igreja católica, apostólica romana, igreja presbiteriana e metodista. Está na lapela de cada pastor, de cada reverendo, é a cruz. Está dentro da igreja universal, que não é igreja, é uma empresa. É a cruz, o símbolo de maldição, como se fosse uma cadeira de roda. E não um símbolo de bênção espiritual, como a menorá, que representa os 7 espíritos de Deus. Vamos saber dividir as coisas. Estrela de Davi é estrela de Davi, Magen Davi. Não é estrela de Deus, não é estrela de Hashem, não é estrela do Eterno. É estrela de Davi. E não tem nada de maldição na estrela de Davi. Agora, se você quiser ficar viajando na maionese, da goetia, do pentagrama, do símbolo do satanismo, aí, meu filho, você é livre e eu vou te respeitar. Mas não queira associar o povo judeu, o kippah e o símbolo judaico, o símbolo de Davi, com Satanás e com o demônio, que isso é pura bobagem, é pura ignorância, é pura falta de saber. Então, Satanás, demônio, é toda essa simbologia que vocês usam. Por exemplo, a cruz para você é o quê? Não é algo de redenção? Algo sacrificial? Algo em que Jesus deu a vida e foi pregado ali? Não é isso. Mas na realidade não é uma cruz. Tinha várias maneiras de se crucificar um condenado. Tinha em forma de X, não é? Tinha em forma de T e tinha em forma de I, uma estaca, no madeiro. Os testemunhas de Jeová não estão tão errados assim, porque pelo original hebraico e pelo grego não foi numa cruz, não foi nisso daqui que Jesus foi crucificado. Não foi numa cruz, não foi. Foi apenas numa estaca.
Ele não foi crucificado assim como você imagina. Foi assim. E aí? Mas a simbologia, por isso que eu li esses textos. O corpo, ó, o olho é a candeia do corpo. Assim como você vê as pessoas, assim será dentro de você. Como que você vê, como que você está. E eu não vou condenar você de jeito nenhum. Quem sou eu para dizer, ó, católico, ou cristão, evangélico, a cruz é um símbolo de maldição. Eu não vou dizer isso para você, porque o Paulo já está falando. Mas e daí que Paulo diz? E daí que a cruz foi um símbolo de maldição? E daí? Como que você entende, olha, vê e enxerga a cruz? Está entendendo? Olha só que bonito isso. Vamos lá falar sobre a cruz então. Olha aqui. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui uma estaca gigante, né? Um madeiro gigante. Aqui eu posso colocar Deus e aqui eu posso colocar homem. Aqui eu posso colocar céu e aqui eu posso colocar terra. Ou seja, na vertical eu tenho Deus olhando e se unindo com o homem, a terra. E agora na horizontal, de braços abertos, eu tenho um Cristo, um Salvador ou um Machia, conforme o cristianismo, que morre o quê? De braços abertos. Ó, horizontal. Ó, do Oriente ao Ocidente, que abraça a todas as pessoas de braços abertos. Viu como tudo é uma questão de interpretar e absorver o que é bom para você? Portanto, vocês, pastores, são os caras mais responsáveis por infernizar, por jogar essa população demográfica de demônios. Vocês são os criadores das grandes CDPs, dos grandes centros de detenção provisória, das grandes penitenciárias e presídios, de tudo quanto é coisa ruim. Olho gordo, inveja, demônio, diabo, maldição, isso, aquilo. Vocês criam isso, pegam os símbolos, passa para o povo de forma errada e deixa a cabeça do povo cheia de demônio, diabo, maldição, isso, medo, pavor. Ai, tem que jejuar, tem que dar o dinheiro, tem que sacrificar, tem que fazer isso, senão o devorador. Ah, vocês são os criadores desse inferno, desses diabos e desses demônios. Porque Deus nunca criou isso. E o povo da Bíblia sabia disso. Pena que vocês corromperam tudo. E a prova foi essa eleição que teve agora. Deus permitiu para o povo brasileiro ver o quão pilantra são os pastores. Quão sujo e quão corruptos, como se vendem ao mundo. Como foram no caminho largo do anticristo, do falso profeta. Como? E a pergunta hoje eu faço, como você, que é escolhido do Eterno, que é filho de Deus, filha de Deus, continua seguindo esses caras e acreditando nessas bobagens que a estrela de Davi é a estrela de um demônio chamado Deus Renfã. Estrela de Davi. Estrela é aquilo que nos ilumina, que enfeita o céu, e quem criou as estrelas foi o próprio Eterno, segundo Bereshit e Gênesis. Cada criação da natureza tem o seu papel. Estrela nunca foi coisa do mal. Jesus é comparado à estrela de Davi. Ó, que coisa linda. Cuidado com aquilo que ensinam para você. Espero que tenha ficado claro nessa transmissão que a estrela de Davi nada tem a ver com a estrela de Renfã. E na próxima live eu venho falar sobre isso, tá bom? Estrela de Davi, apenas o nome, a letra Dalet do hebraico, Dalet, que no hebraico primitivo tinha a forma de triângulo, e ele pega esses triângulos, sobrepõe um ao outro e cria a sua própria marca, seu próprio estilo, seu próprio brasão, escudo de um exército, de um povo militar, de um povo guerreiro. Ok? Que Deus te abençoe. Shalom e até a próxima live. Satanás, demônio,
são as coisas que vocês fazem. Dízimo, campanhas, votos, vendas de livros, vendas de CDs, vendas disso, daquilo outro, para sustentar vocês. Compras de navios, iates, carros, resorts, helicópteros, jatos caríssimos, viagens caríssimas, mansões no Recreio dos Bandeirantes, aqui também na Serra da Cantareira, no Parque Petrópolis, mansões nos Jardins, Jardim Europa, mansões em Higienópolis, mansões nos lugares mais caros do mundo e mais de 50, 60, 180, 200 empresas no nome de vocês ou no nome de laranja que vocês têm, fora os carros blindados, as faculdades, fora a faculdade não, fora aí mercado, posto de gasolina, editora, gráfica, escola particular para filha, que mais, né? Tantas outras coisas que vocês têm que o povo não sabe, que vocês abrem CNPJ com o dinheiro do povo da igreja. Vocês são os demônios do povo da igreja. Vocês são os devoradores do povo da igreja. Vocês cospem, esbofeteiam, dão porrada, dão paulada, vocês dão chicotadas, vocês todos os dias pisam em Jesus e menosprezam o que ele disse. Ajunteis tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não corrói. De graça recebestes, de graças dai. Próxima live, eu espero você, que Deus te abençoe e te ilumine. Inscreva-se no meu canal, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima live.